Você sabe como gerenciar os estados do seu aplicativo utilizando a biblioteca do GetX? Não? Então fica com a gente, porque nesse vídeo a gente vai aprender a como utilizar ele para fazer essa gerência de estados, como utilizar também ele para fazer a navegação entre páginas e como utilizar para fazer a injeção de dependências também. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu já dei início aqui ao projeto. Para você começar o seu é bem simples, é só vir aqui no terminal e digitar Flutter, Create e o nome do seu projeto, tá? Eu já comecei aqui e a gente pode começar organizando o nosso arquivo main.dart. Eu vou remover essa classe daqui, mas primeiro eu vou ajeitar esse método main. Eu gosto de usar a AeroFunction, então vou deixar dessa forma aqui. E aí eu vou remover essa classe daqui, é a classe que tem o Material App. Vou remover daqui e vou criar uma nova pasta aqui dentro, chamada App. Eu vou colar ela lá dentro. Vou criar um arquivo aqui, chamado App Widget. É um padrão que eu sempre gosto de seguir. E aí vou colar aqui dentro. Vou importar o Material. E aí já está aqui dentro, beleza. Daí eu vou importar a classe aqui. Agora eu vou apagar essa classe aqui, Homepage. A gente não precisa dela, a gente vai criar a nossa. Pronto, nosso arquivo bem está organizado. Agora a gente vai voltar aqui no nosso arquivo AppWidget para a gente criar a nossa classe Home, beleza? Para isso eu venho aqui dentro da nossa pasta App e vou criar uma nova pasta chamada Pages, para a gente colocar todas as nossas páginas. Eu vou criar outra aqui dentro, chamada Home, e dentro dela eu vou criar a nossa classe Homepage. Então, homepage.dart. E aí a gente pode criar a nossa classe agora. Eu vou usar um atalho aqui, STF, para ele criar um Stateful Widget. Eu vou remover esses imports aqui e vou importar do Material. Agora a gente pode criar o nosso scaffold aqui normalmente. Vamos criar uma app bar, só para ficar bonitinho ali na tela. Vou colocar um título. Ele espera que a gente passe um text. Eu vou colocar GitHub Users, ok? E aí agora a gente vem aqui no nosso App Widget e importa a nossa homepage. Vamos ver como é que a gente colocou aqui. A gente não trocou o nome, então vamos substituir aqui para homepage. Pronto. Agora a gente volta aqui no App Widget e importa a homepage. Beleza? Então a gente primeiramente organizou aqui os nossos arquivos. Posso remover esses comentários. E agora, antes de mais nada, a gente precisa criar a nossa camada que vai tratar os dados que a gente vai buscar na API do GitHub, beleza? Eu gosto de criar uma nova pasta aqui dentro de app, eu chamo de data. E aí a gente vai utilizar aqui o padrão repository, beleza? Então a gente vai criar uma pasta aqui dentro chamada repositories. Vou criar um arquivo aqui dentro chamado GitHub repository, beleza? E aqui nesse arquivo, seguindo o padrão repository, a gente vai chamar a nossa API do GitHub, e aqui mesmo nessa camada a gente vai tratar a resposta que ela vai dar para o nosso controller que a gente vai criar posteriormente utilizando o GetX, beleza? Então a gente vai criar a nossa classe aqui, class GitHub Repository. E aí, para fazer as requisições, a API do GitHub, a gente vai precisar de um HTTP client. Então para isso a gente vai instalar aqui o DIL, beleza? Eu vou apagar aqui o que eu tinha escrito antes. E aí você pode instalar pacotes no seu aplicativo de forma bem simples aqui, apenas chamando Flutter pub add e o nome do pacote. Nesse caso aqui é o DIL. Aí eu vou dar Enter e ele vai instalar.
Pronto. Ou você pode ir no site do Dart do pub.dev e baixar aqui, pesquisar por DIL. Aí você vem aqui no DIL, clica, como instalar, e aí você copia a dependência do DIL aqui e cola no seu PubSpec, beleza? O PubSpec é esse arquivo aqui. Você vem aqui na seção de dependências, tá? Aqui nesse bloco, e adiciona o DIL. Esse aqui é só um atalho para simplificar aí nossa vida. Então a gente vai utilizar também injeção de dependências, e para isso a gente precisa apenas dizer que o nosso repositório precisa de um HTTP client para fazer a requisição que ele precisa. Então a gente vai definir aqui que ele vai receber um DIL. Vou chamar de DIL, pode ser qualquer nome, tá? Aqui eu quis chamar de DIL mesmo. E eu vou inicializar ele no construtor. Eu vou chamar nosso GitHub Repository, o construtor dele. Vou colocar esse parâmetro como nomeado e obrigatório. Beleza? Agora eu vou criar de fato a função que vai chamar a lista de usuários do GitHub. Beleza? Então eu vou criar uma função aqui dentro dessa classe para fazer isso. Eu vou chamar ela de get GitHub Users. E eu vou definir ela como assíncrona. Vou marcar ela como assíncrona. Se você não entende o que é isso aqui, assiste a nossa playlist anterior sobre programação assíncrona no Flutter. Já está aí no canal, está disponível para todo mundo ver. E que lá eu explico como que a gente trabalha com assincronismo no Flutter. Beleza? Aqui nós vamos fazer a nossa requisição. Vamos utilizar o nosso DIL e chamar a função get. E aqui a gente vai passar a URL para buscar os usuários do GitHub. Essa URL aqui. Então, ela vai retornar para a gente uma lista de usuários. A gente precisa armazenar esse resultado numa variável. Eu vou chamar aqui de result. Beleza? Vou aguardar que ela termine. E aí aqui eu vou verificar se o result.status code foi igual a 200. Isso significa que a requisição deu certo. Ele conseguiu encontrar o recurso que a gente está buscando aqui nessa API, que nesse caso são os users. E aí eu vou continuar aqui e vou pegar o data que vem do result, certo? Então ele vai retornar para a gente uma lista de mapas que a gente vai converter para um objeto Dart, beleza? E eu já sei que ela me retorna uma lista, então eu posso acrescentar a função aqui no final, chamada map. E aí para cada item dessa lista, a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro. Para isso a gente precisa criar uma lista aqui fora. Uma lista de users. E aí a gente inicializa ela como vazia. Beleza? Só que para continuar aqui, a gente precisa criar um model para poder trabalhar aqui dentro do Dart corretamente. Para isso a gente vem aqui na nossa camada de data e a gente vai criar uma nova pasta aqui, um novo diretório chamado models. E aí a gente vai criar a nossa classe aqui chamada GitHub User Model.dart. A gente pode criar aqui dentro o nosso model GitHub User Model. E aí a gente precisa definir alguns atributos que essa classe possui, beleza? Que são esses daqui. O nosso model vai ter esses campos aqui, e aí eu vou criar um construtor para inicializar cada campo. Alguns são opcionais, então eu coloquei uma interrogação aqui na frente dos que são opcionais, beleza? Como a localização, o nome, seguidores e a quantidade de repositórios públicos que essa pessoa tem. E aí eu vou terminar aqui de ajeitar o construtor. Esses dois são obrigatórios, então eu vou colocar o required na frente. Os outros não precisa porque são opcionais. E aí eu estou utilizando uma extensão aqui que ela gera a serialização do JSON para gente. Ó, Generate JSON Serialization. Essa extensão bem aqui, ó. Essa daqui, Dart Class Generator. Então você pode baixar aí e instalar normalmente, que ela vai te ajudar a criar essas funções aqui que são bem repetitivas de criar. Não? Então aqui a gente vai converter o nosso objeto para um mapa, beleza?
E aqui eu posso ajeitar, que ele coloca como queimou case. A gente vai utilizar o snake case, beleza? Então vou trocar aqui, assim. E aqui embaixo ele coloca algumas coisas também que a gente não precisa. A gente pode remover isso daqui. Pode remover tudo isso aqui também. Beleza? Pronto, o nosso módulo está pronto. Agora a gente pode voltar aqui no nosso repositório e já pode definir o tipo da nossa lista, que vai ser de GitHub User Model, beleza? Aí o que a gente pode fazer aqui dentro? Cada item desse vai ser um mapa que a gente vai poder converter para um GitHub User Model. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar a nossa lista Users e vamos adicionar ela um novo GitHub User Model. Para isso a gente vai utilizar a classe do GitHub User Model e vai chamar o construtor nomeado FromMap, que a gente criou agorinha. E aí a gente vai passar aqui dentro o item. Assim ele consegue adicionar a lista de usuários que a gente criou aqui em cima, um novo GitHub User a partir do map que ele está no momento, beleza? Aí a gente pode aqui no final retornar essa lista users. A gente pode definir aqui também o tipo de retorno da nossa função, nesse caso é um future de list de GitHub User Model, ok? Pronto, o nosso repositório está feito para buscar a nossa lista de usuários. Agora a gente pode voltar aqui na nossa homepage, vamos salvar aqui. E agora a gente vai precisar construir o nosso home controller para que ele faça a requisição ao nosso repositório, beleza? Então vamos criar aqui o nosso home controller. E agora sim a gente vai começar a utilizar a biblioteca do getX para fazer a requisição aqui dentro, beleza? Então vou criar aqui a nossa classe home controller, ok? E a gente precisa agora instalar a biblioteca do getX. Para isso eu vou utilizar o terminal do Flutter aqui, get, ok? E ele vai instalar aqui em alguns segundos. Pronto, instalado. Agora a gente pode vir aqui e fazer a nossa classe herdar do getX controller, ok? Quando a gente herda a nossa classe do getX controller, ele deixa a gente utilizar algumas funções que a classe do getX controller possui. Para isso a gente vai começar aqui fazendo com que o nosso controller dependa do repositório. Ele precisa que você passe o repositório para fazer a requisição à API. Então a gente vai criar aqui o GitHub Repository. E a gente vai inicializar ele no construtor. Vamos colocar como obrigatório. E aqui a gente vai criar a mesma função que a gente chamou aqui no nosso repositório. Vamos até utilizar o mesmo nome, GitHub User. Vamos colar aqui. E aí a gente vai chamar agora o nosso repository .get GitHub Users, ok? A gente precisa marcar ela como assíncrona e aguardar ela terminar de fazer todo o processamento dela. Agora a gente precisa armazenar esse resultado. Assim que ele termina de fazer a requisição e retornar para a gente a lista de usuários, a gente precisa armazenar isso em algum lugar. Então, vamos criar uma variável aqui para guardar a response, ok? E aí, agora a gente precisa também criar aqui uma lista de usuários, já utilizando os recursos do getX. Então, vamos criar aqui uma lista chamada de list de GitHub Model, vamos chamar também de users, ok? Eu vou inicializar essa lista aqui como vazia e vou colocar o operador aqui do obx, que é do pacote do getX, ok? Ele vai tornar essa lista aqui observável. Ele precisa que a gente passe aqui o tipo dessa lista. Vou colar aqui, beleza? E aí dessa forma aqui a gente cria uma lista que é observável na nossa view, ok? Eu vou colocar ela como privada aqui
isso eu vou disponibilizar para nossa view o get dela. Então eu posso criar aqui da mesma forma o tipo de retorno dela, list, e eu vou chamar de users. Faltou colocar que é um get de users, ok? E ele vai retornar para a gente o nosso users que está privado aqui dentro da nossa classe, beleza? Agora a gente pode vir aqui embaixo e assim que ele terminar de fazer a requisição e guardar a response aqui dentro, a gente pode chamar nossa lista de users e adicionar a ela todo o conteúdo que vem dentro da response, que é justamente a nossa lista de GitHub user. A nossa view precisa saber o que está acontecendo aqui dentro enquanto ele faz a requisição e aguarda pela resposta. Então, para isso, a gente precisa exibir alguma coisa aqui na tela enquanto ele está fazendo todo esse processamento. Para isso, a gente vai criar uma nova variável aqui dentro e a gente já vai utilizar uma classe do getX chamada rxBool, que vai criar uma variável observável na view. Então, vamos criar aqui, chamar ela de isLoading. E aí a gente vai inicializar ela como false. E vamos acrescentar aqui no final esse operador da classe do getX, que indica que essa variável aqui, isLoading, vai ser observável na view. E aí a gente pode criar um get dela aqui, rxBool. Vou chamar de isLoading. É um get isLoading, ok? E ela vai retornar o valor de isLoading. Beleza? Agora o que a gente pode fazer aqui é voltar na nossa função. E aí quando ele chamar essa função lá na view, a gente vai inicializar o nosso estado como isLoading verdadeiro. Então a gente vai chamar ela aqui, isLoading. Vamos acessar a propriedade value. E aí você consegue reatribuir um valor a ela. E a gente vai chamar aqui de true. Então a partir desse momento aqui, a variável isLoading vai receber o valor verdadeiro. E aí ele faz a requisição, aguarda a resposta, atualiza a lista e aí a gente volta o isLoading para false. Agora a nossa view vai conseguir monitorar essa variável aqui e dependendo do valor dela a gente vai exibir um carregamento ou não. Agora a gente pode voltar aqui na nossa homepage e aí a gente vai criar uma instância do nosso controller para fazer a requisição, beleza? Então vamos criar aqui final home controller. Eu vou chamar de controller. Eu vou declarar aqui como late, porque eu vou inicializar só depois. Aqui no método initState, é aqui que eu vou inicializar a nossa variável. Então eu vou chamar home controller, recebe home controller, ok? E aqui ele precisa que a gente passe o repositório, que é o nosso GitHub repository. E o GitHub repository precisa que a gente passe uma instância da classe do deal. A gente passa dessa forma aqui, beleza? Eu vou identar aqui. E agora, assim que ele inicializar o nosso controller, a gente pode chamar a função que está lá dentro do controller para pegar os usuários, ok? Então, o método initState vai ser chamado assim que a tela da homepage for chamada. Ele vai executar tudo isso aqui dentro, vai chamar a função do GitHub Users. E agora a nossa view, que é essa tela aqui da homepage, precisa ver tudo o que está acontecendo. Então a gente pode vir aqui no nosso body e aí a gente vai utilizar uma classe do getX que é responsável por atualizar a tela quando ela escuta alguma mudança numa variável observável. Então a variável que a gente vai observar é essa daqui e depois essa daqui. E aí a gente vai utilizar agora uma classe do getX que serve para atualizar a tela assim que ela ouve que uma variável observável alterou o seu estado. Beleza? Então é isso que a gente precisa aqui na nossa tela. A gente vai utilizar a classe obx. E ele espera que a gente passe aqui uma função que retorne alguma coisa. Nesse caso a gente vai retornar algum widget dependendo do estado que esteja sendo emitido lá no controller. Então para isso a gente já vai retornar aqui e vai verificar se lá no controller a nossa variável isLoading.value for verdadeira. Então se isso daqui retornar verdadeiro, a gente quer exibir na tela, lá no centro dela, um carregamento. Eu vou colocar aqui um círculo progress indicator, ok? Aí caso não seja esse estado que esteja sendo
emitido no momento, a gente vai exibir outra coisa aqui. A gente vai verificar se o controller.users, vamos verificar se essa lista está vazia, né? Depois que ele conseguiu fazer o loading, ele vai verificar se a lista está vazia. Vamos chamar aqui o isEmpty. E se a lista estiver vazia, a gente vai retornar um center e como filho um text. Vamos colocar aqui que nenhum usuário foi encontrado. E aí, se não for nada disso, ele vai retornar uma lista aqui pra gente, um list view builder. Vamos apagar aqui para definir depois. A gente vai colocar aqui o nosso item count, que vai ser justamente a nossa variável de users que está lá no controller, .length. Agora a gente pode passar o nosso item builder. O primeiro parâmetro não preciso dele, só preciso do segundo, que é o index. E ele espera que a gente retorne aqui algum widget. Nesse caso a gente vai retornar um list tile, só para a gente ver aqui na tela. E eu vou definir o título como também um text. E vou passar aqui um item. Eu gosto de, toda vez que usar uma lista, um list builder, eu gosto de criar um item aqui para ficar mais fácil utilizar a variável aqui dentro. Então eu posso pegar aqui o controller.users na posição do index. E ele vai me retornar o user do momento, beleza? Então já posso utilizar aqui a variável item.login, que é essa informação que a gente tem na primeira requisição que a gente faz aqui para o URL do GitHub Users, beleza? E aí, teoricamente, isso daqui já é para funcionar. Assim que eu rodar aqui na tela, ele já vai listar para a gente os usuários do GitHub. Então, vou salvar aqui. Ele deu um erro de inicialização, mas é só reiniciar o aplicativo aqui. Galera, esqueci de uma coisa importante aqui. Aqui no nosso GitHub Repository, toda vez que a gente chamar essa função map, a gente precisa acrescentar no final dela outra função chamada toList. Assim ele consegue retornar uma lista e fazer a interação para cada item e acrescentar na nossa lista, beleza? Outra coisa importante que a gente esqueceu foi aqui no nosso GitHub User Model, a gente precisa colocar um underline aqui, que é como vem da API, beleza? Aqui e aqui também. Então, trocando isso, a gente já pode executar o nosso app de novo, corrigindo isso e o nosso repositório. A gente adicionou aqui um toList no final do map e o nosso model, a gente já vai conseguir exibir aqui na tela a lista de usuários, beleza? Então, vou rodar aqui de novo. Pronto, ele já conseguiu listar todos os usuários do endpoint do GitHub, beleza? Eu dei uma melhorada aqui no nosso design da nossa home. Eu vim aqui na nossa list e acrescentei um circle avatar como um leading do list tile. E assim que eu salvar aqui você vai ver como vai ficar. E eu adicionei um avatar. E aí dentro dele a gente coloca o avatar URL do usuário. Embaixo a gente colocou um nome. Colocou apenas um estilo simples. E embaixo o login do usuário. Vou salvar aqui para a gente ver. E aí já ficou dessa forma aqui. Coloquei também uma divisão, uma divisória. Essa divisória você coloca com esse construtor aqui, listview.separated, e passa essa função aqui dentro que ele espera que você passe, que é o separated builder. E aí, como separador, eu retornei apenas um divider. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente redireciona para outra tela, passando os dados do usuário através do getX, beleza? E na outra tela a gente vai fazer uma nova requisição para pegar os dados desse usuário, passando o login dele para uma nova URL, que a gente ainda vai fazer, beleza? Então foi esse aí o vídeo de hoje. A gente aprendeu como gerenciar estados utilizando a biblioteca do getX de forma bem simples aqui. De forma resumida, você só precisa criar uma variável observável, acrescentando esse operador aqui no final das suas variáveis. E aí na sua view você utiliza esse construtor aqui, obx, e aí, dependendo do estado da variável, você retorna alguma coisa ou outra. Na próxima aula, a gente vai aprender a utilizar outro recurso bem legal do getX, que ele chama lá na documentação como o segundo pilar, que são os recursos de navegação.
Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado quando a gente postar a próxima aula, beleza? Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo.